Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, sou sócio-diretor da CódigoConduta.com e nesse episódio nós vamos conversar sobre programas de compliance em escritórios de advocacia com o Dr. Eduardo Moura. O Eduardo é um profissional com vasta experiência e conhecimento prático em conformidade e integridade corporativa e atualmente é Head de Compliance e Compliance Officer do Pironte Advogados. E aí, Eduardo, tudo nos conformes? Tudo bom, Fernando? E você? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer esse espaço que você está dando aí para a gente bater um papo sobre um tema tão relevante, algo que realmente perturba a cabeça daqueles que de fato acreditam, né, no compliance como uma ferramenta de transformação. E te agradeço esse bate-papo, queria também reforçar a minha admiração aí pelo teu trabalho, pelo trabalho da Cinzia, na Código de Conduta, empresa, né, parceira nossa aqui, que a gente acredita bastante no trabalho. Vai ser um grande prazer bater esse papo com você hoje. Legal, cara. Antes da gente começar, você podia fazer um resumo aí dessa tua trajetória profissional, o que se passou até você chegar a esse cargo de Compliance Officer de um escritório de advocacia? Vamos lá. A minha carreira profissional começou em 2002, na verdade, quando eu ainda estava na faculdade, no último ano de faculdade, penúltimo ano de faculdade, montei uma empresa de investigação privada. Então, eu comecei no mundo do compliance através da investigação. Fiquei algum tempo com essa empresa quando fui descoberto pelo professor Marcos Turbay, que à época tinha a Conformity, e ele me tirou da minha empresa, me levou para a Conformity, onde eu entrei como analista, fui gerente, fui diretor, cheguei a sócio da Conformity. Fui sócio da Conformity junto com o Marcos, no projeto com o Marcos. Também, daí, eu fui Compliance Officer em duas grandes empresas, né, na Paraná Equipamentos, aqui dealer Caterpillar da região sul, aqui do Brasil. E fui agora, recentemente, meu último cargo como Compliance Officer foi na Britânia Filco, né, uma empresa de atuação nacional, onde eu tinha uma equipe grande, fui responsável pela implantação do programa de integridade deles e pela gestão do compliance, da auditoria interna e da área de segurança do negócio. Depois disso, eu fiz um período sabático, onde eu me afastei um pouco, para estudar um pouco, para me preparar um pouco, e depois eu voltei para o mundo do compliance, no projeto da Compliance School, de novo, com o professor Turbay. Apoiei ele durante um ano, ali aproximadamente, na concepção da escola, no apoio, onde permaneço até hoje como professor e como apoiador incontestável e sem risco nenhum de deixar de apoiar, porque é meu grande mestre, meu grande amigo. No projeto como professor, né, da metodologia Decipher, sou o primeiro instrutor Decipher do Brasil, né, homologado como instrutor no Brasil, e recebi a proposta há uns 6, 7 meses, acho, né, no final do ano passado, para esse desafio de assumir uma área de compliance, assumir o produto, né, assumir uma área como head de compliance do escritório, que é um escritório que tem uma atuação bem grande na área de programa de integridade, implantação de programa de integridade, de LGPD, de investigações corporativas também, agora com foco bem grande na questão de LGPD, né, e assumir também a cadeira de Compliance Officer do escritório, né, de ter essa figura de um Compliance Officer dentro do escritório. Então, a trajetória da minha carreira, de forma bem resumida, é essa, mas eu tenho aí uma atuação de agora, fez em maio, agora 18 anos, né, eu comecei minha carreira em maio de 2002, pelo que eu me lembro, pelo meu contrato social lá, então, agora eu inicio o 18º ano de carreira e vivi muita coisa, né? Vivi muita coisa. Participei de implantação de projetos de integridade em grandes empresas brasileiras e multinacionais.
participei de grandes projetos de investigação corporativa, de inteligência competitiva, junto com o professor Turbai, algumas iniciativas também sozinho. Tive a oportunidade de ser compliance officer em grandes empresas, onde aprendi muito sobre compliance no dia a dia. Muito se fala sobre compliance na consultoria, na implantação, mas pouco se fala sobre a manutenção. E a manutenção é o grande desafio de um programa de compliance, de um profissional de compliance, né? Então, acho que isso me habilitou a trazer um diferencial para o mercado com a experiência, e eu acho que, né, daí o Pironte, com a visão dele de empresário do mundo jurídico mesmo, né, que vê de forma muito profissional a atuação do escritório dele, apostou em trazer um cara de mercado para dar essa efetividade, tanto no produto de compliance do escritório, né, que já era um produto muito bom, muito bem estruturado, mas também fazer uma revisão do programa de compliance do escritório, que acho que é algo que a gente vai tratar aqui hoje, porque a gente está exatamente nesse momento, né, no momento de revisão, de sistematização e de aperfeiçoamento, que é um momento que todo empresário precisa entender que ele precisa passar. Implantei, já comece a se preocupar como que você vai revisar e como que você vai aperfeiçoar, né? O processo de melhoria contínua, acho que é um princípio fundamental no compliance. Excelente, cara. A gente estava conversando aí antes de começar a gravação, né? Eu estava te explicando que na minha carreira como advogado corporativo, algo que me incomodava como cliente de escritório de advocacia era perceber que havia governança, não havia governança nas bancas, né? O negócio dos escritórios ele não era gerido com o devido profissionalismo, pelo menos para quem, como cliente, olhava de fora a gestão do escritório em si, né? Me parece que isso tem mudado bastante nos últimos anos, mas eu vejo que ainda são poucos escritórios que têm um agente de governança que atua como compliance officer. No caso aí da banca que você atua, do Pironte Advogados, quais são os outros agentes ou órgãos de governança que foram formalmente instituídos e quais os papéis desses órgãos ou agentes aí dentro dessa estrutura? Ótima pergunta. A preocupação é recíproca, sempre foi, né? Eu acabei atuando durante a minha carreira com vários escritórios de advocacia, tanto como cliente, enquanto compliance officer, como apoio consultivo, quando em processo de investigação. Então, a gente sempre interagiu com grandes escritórios. E, de fato, são poucos os escritórios que têm essa visão mais de negócio, né? As bancas têm às vezes, uma percepção um pouco equivocada de que escritório de advocacia não é uma empresa, não é um negócio, e ele tem que ser gerido com os mesmos critérios e com as mesmas observações de que um grande negócio, de que um bom negócio, certo? Então, um escritório de advocacia que tem uma visão profissional no ramo, no quesito empresarial, eu entendo que ele consegue ter uma performance melhor na sua gestão. E a gente não pode excluir desse processo de gestão, porque, assim, o conceito de compliance que eu trouxe durante toda a minha carreira, e que é o conceito que eu dissemino, é o conceito que está escrito lá no site da Pironte Advogados hoje, é que o compliance, ele não é um conjunto de regras e normas a serem seguidas simplesmente. O compliance é uma ciência comportamental, uma ciência das pessoas. Se você não tem a cultura de compliance dentro do teu escritório, você tem um problema, porque você está deixando de utilizar uma poderosa ferramenta de gestão. Porque o compliance ele tem uma série de ferramentas de gestão da ética e esses agentes de governança que vêm embarcados junto dentro desse pacote de gestão, né, e governança, que de fato trazem uma diferença muito grande para a performance da gestão da empresa. Então, dentro do nosso escritório, a gente tem uma visão muito empresarial. A gente conduz as nossas relações, a gente tem organograma, a gente tem hierarquia, a gente tem processos definidos, a gente tem procedimentação operacional desenhada e a gente tem um programa de compliance efetivo. Então, existe a figura do compliance officer como agente de governança, mas a gente tem alguns órgãos internos também que foram constituídos. Por exemplo, nós temos um comitê de gestão de riscos e crises, inclusive é um comitê que tem se reunido quase que diariamente, agora por conta da questão do Covid, né? Nós temos um comitê de segurança da informação, porque nós estamos também em processo de implantação de adequação LGPD no escritório, essa é outra questão bem importante que a gente vem discutindo, e nós temos um conselho de gestão, tá? Daí o escritório tem um conselho de gestão para as tomadas de decisão em cima do dia a dia da operação. Além disso, eu esqueci do comitê mais importante, que é o comitê que a gente tem
vinculado diretamente ao nosso programa de integridade, que é o Comitê de Ética. A gente tem um Comitê de Ética formado, regimentado também, com reuniões ordinárias, extraordinárias, tá? A gente não tem um volume muito grande de funcionários do escritório, então o volume de relatos não é tão relevante, mas esse comitê ele discute tudo. Então, agora em processo de implantação, na verdade, implantação não é revisão, né? Que quando eu cheguei no escritório já existia um programa de integridade rodando. Agora a gente está fazendo um processo de revitalização desse programa, revisão de políticas, criação de algumas outras políticas que eu senti falta, que a gente, tecnicamente, em comitê, definiu que precisariam ser trazidas para a realidade. O nosso canal de denúncias, que a gente lançou o site novo agora no começo do ano, então no site novo a gente já tem o canal de denúncias, a gente tem um código de conduta, muito bem elaborado, porque o nosso escritório tem uma atuação bem efetiva no universo público. A gente se relaciona bastante com o universo público, a gente tem cases de implantação de compliance em empresas como a Itaipu, por exemplo, que é uma binacional, a gente tem algumas atuações, a gente tem uma atuação muito forte no universo público, e por isso o nosso código de conduta, via de regra, é o nosso cartão de visita. A gente usa ele como nosso cartão de visita e como um diferencial. Então, assim, resumindo um pouco de tudo que a gente falou aqui em relação à tua pergunta, eu entendo que sim, que eu acho que é um caminho natural, e os escritórios que não começaram o processo de implantação de um programa de integridade efetivo já estão perdendo, já estão atrás no tempo, porque você, como banca jurídica de uma empresa, por exemplo, você é o braço jurídico dessa empresa, você é uma extensão dessa empresa. E você tem que dar para o teu cliente as garantias e toda a segurança que ele precisa para transacionar dados com você, para transacionar informações com você, para tratar as questões de corrupção com você. Então, assim, essa normativa interna, eu entendo que é algo que os escritórios precisariam ter, devem ter, e, assim, a gente interage com grandes escritórios, a gente tem parceria com grandes escritórios e que são extremamente sérios e que, inclusive, a gente apoia no processo de implantação de programa de integridade desses escritórios parceiros. Legal, cara. E ainda nesse aspecto de governança corporativa, né, e sobre o seu papel de compliance officer do escritório, que tipo de reporte que você faz para a alta direção ou para o conselho de gestão que você mencionou sobre o programa de integridade? Quais são os principais indicadores que vocês desenvolveram e qual que é a periodicidade desse reporte que você faz para a alta direção, digamos assim, do escritório? Né? Vamos lá. Como a gente, por exemplo, agora a gente está nessa rotina de comitê de gestão de crise semanal por conta do Covid, né? O nosso comitê de ética, via de regra, ele se encontra trimestralmente, tá? Eu tenho reportes trimestrais. No entanto, a gente tem os KPIs do nosso programa. Então, a gente tem os indicadores-chave de performance, eles são vinculados assim, a gente tentou dar uma simplificada também no nosso programa de integridade, tá? Porque nós estamos falando de uma estrutura que não é uma multinacional de 10 mil funcionários, então não adianta também a gente ter um procedimento tão severo. E eu acho que essa é uma mensagem interessante para a gente passar nessa conversa, principalmente para os advogados e as bancas que vão assistir, porque você não precisa fazer, assim, os programas de compliance, eles têm que se adequar à realidade da empresa, certo? Não é uma... quem acha que implantar compliance é uma fórmula de bolo, já começou errado. Porque, na verdade, você tem que se adequar à realidade da empresa, à necessidade da empresa, aquilo que a forma como a empresa atua. Então, às vezes os escritórios de advocacia têm certo receio em fazer um processo de implantação, porque acha que vai travar muito o processo deles, porque acha que vai gerar follow-up do follow-up, essas coisas que não necessariamente precisa ser assim. Você pode, eu já fiz implantação de programa de compliance em empresa que era 2 pessoas. Tem como você fazer, né? Porque é uma questão cultural. Então, dentro do escritório, a gente tenta trabalhar muito mais a questão da cultura de compliance do que dos procedimentos propriamente ditos. Mas a gente tem uma linha de reporte trimestral. Cada trimestre a gente apresenta os resultados dos KPIs. Esses KPIs, eles vão desde a gente mensura desde os treinamentos, né? A gente tem um cronograma de treinamentos com a equipe,
Então, assim, por exemplo, eu não tenho um programa de treinamento específico para compliance, por exemplo, porque ele fica um pouco sem sentido, tendo em vista o volume de funcionários que a gente tem dentro do escritório. Então, o que a gente faz? O nosso escritório já tem uma rotina de realização de team building a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses tem um team building da equipe. Dentro do team building da equipe sempre tem o tema, o treinamento de compliance. Então, a gente vai falar sobre algum tema de compliance, né? Por sorte, a gente tem alguns professores de compliance dentro da nossa banca, né? O Pionte, a professora Mirella, que escreve livros sobre compliance público, né? A nossa equipe, a professora Ana Sasso também, que trabalha na minha equipe. Então, assim, a gente consegue montar um esquema de treinamento legal para o time, e assim a gente tem essa rotina de treinamentos. E esses dados e depois lançados indicadores de performance. Tá? Esses indicadores de performance, a gente mede eles durante o ano. Tá? Durante o ano e lá no final do ano, no fechamento do ano do escritório, quando a gente vai analisar metas, quando a gente vai analisar resultados, um dos resultados avaliados é o resultado da performance do nosso programa de integridade. Perfeito, legal. Nos últimos anos, eu me dediquei bastante a estudar compliance. Como eu comentei, eu atuei muito tempo como advogado corporativo, atuava um pouco na área de compliance, mas nada específico nessa área. Fiz alguns cursos e participei de vários eventos nesses últimos anos, e em uma dessas ocasiões eu assisti uma palestra de um sócio de um escritório de advocacia, que ele mencionou que na estrutura dele ele tinha implementado um código de conduta e um código de ética, dois documentos separados. E aí, quando eu aliei isso que foi dito nessa palestra com a existência do próprio código de ética e disciplina da OAB, eu pensei que um grande número de normas, eventualmente, né, a existência de um grande número de normas, eventualmente, em algum ponto, pode levar a conflitos entre essas normas sobre algum determinado aspecto, né? Nesse sentido, a gente lembra sempre daquela frase do Marco Aurélio Mello, acho que está bem de acordo com o que você mencionou. Ele fala que não precisamos de mais leis e sim de um banho de ética, ou seja, trabalhar a questão cultural, né? Então, na sua opinião, considerando um programa de compliance robusto, mas enxuto e que seja efetivo para um escritório de advocacia, quais seriam as normas de conduta imprescindíveis para as bancas, né? Bom, vamos lá. Primeiro, essa constatação é sensacional, porque, vamos lá, essa questão do código de conduta e código de ética, isso é uma questão que a gente poderia fazer uma live só sobre isso, porque ele trata, é questão de metodologia, tá? Eu já ouvi bons argumentos em relação a essa questão de separar um código de conduta de um código de ética. Tem argumentos técnicos para fazer essa separação. No entanto, vamos falar de aplicabilidade, é isso que eu falei. No papel, no Excel, tudo fica bonito, tudo fica fácil. Agora, quando você vai para a vida real, quando você vai fazer teu programa rodar, às vezes você ter 2 códigos pode te trazer muito mais problema do que solução, certo? Eu, por exemplo, gosto de código de conduta simples, enxuto, direto, que trata daquilo que precisa tratar, sem encher linguiça, vamos dizer assim, entre aspas, porque é isso que a gente vê muita gente fazendo, até para, às vezes, né, justificar a venda da consultoria. Eu vou fazer um código que parece um vademecum, mas, gente, né, vademecum o pessoal marca com clips para poder achar os artigos. Então, não sei se é o caminho, sabe, você complicar aquilo que pode ser simples. Quando a gente pensa, e daí eu vou nessa questão da cultura novamente, né? Eu falo que eu participo de um projeto de uma escola de compliance, porque eu acredito na escola de compliance, não só porque eu acredito no gestor e no formato como ela foi concebida, mas porque eu entendo que dentro de um programa de integridade, o que tem de mais importante é a cultura de compliance. Porque é ela que vai trazer efetividade. Você vai perguntar, Eduardo, mas, poxa, você é um cara que vem do mundo da investigação, você não acha que a investigação é tão importante? A investigação, na minha opinião, é o que mantém o programa de compliance vivo, né? Porque ela é o motor ativo do programa, vamos dizer assim. Entretanto, não adianta nada você investigar e não trazer nenhum aprendizado a partir disso, não trazer nenhum conceito de aprendizado. A investigação, ela é uma poderosa ferramenta para apoio à tomada de decisão, mas ela também é uma poderosa ferramenta educativa, porque você consegue, através dela, levantar gaps para trazer pontos de cultura para dentro do processo. Então, de fato, eu entendo que a frase do ministro é muito interessante, porque
todas essas empresas, vamos lá, a gente está passando por um momento muito interessante no mercado, que é a exigência de programas de compliance para participação em licitação, por exemplo. Né? O Estado do Rio de Janeiro já tem essa exigência, aqui no Paraná a gente está caminhando para isso também. Então, a gente tem essa exigência. Isso acaba acelerando e aquecendo o mercado de compliance, né, de consultorias e escritórios de advocacia, mas também criou muito compliance para inglês ver, né, que é o cara que quer fazer um programa de compliance para poder licitar. E isso é um grande câncer, na verdade, para o nosso mercado. Isso, na minha opinião, é um grande câncer, porque você não está fazendo compliance, você está fazendo um arcabouçozinho bonitinho para vender que você tem compliance. Quando, na verdade, se você acreditasse, de fato, no compliance, na cultura do compliance, e naquilo que ela traz de retorno sobre o seu investimento, né, eu acho que isso estaria uma realidade muito diferente. Porque se você começasse a falar de ética dentro das empresas, assim como se você começar a falar de ética dentro das escolas, a tendência é que isso se dissemine. E a gente vê que nos programas para inglês ver, que a gente fala, o cara coloca um código de conduta, um canal, e nem se preocupa com a questão de aculturamento. Então, a efetividade desse programa é zero. É zero. É zero. Então, a questão da cultura, para mim, ela é muito mais importante do que o arcabouço. Às vezes você tem um bom código de conduta falado, isso fala para pequenas empresas, né? Tem empresa, eu fui numa empresa que tinha um código de conduta que era um banner com 10 itens. Uma loja pequenininha, tinham 5 funcionários, e tinha lá um código de conduta, 10 itens. E se aquela equipe seguisse aqueles 10 itens com firmeza, com convicção, mais do que firmeza, com convicção, você precisa estar convicto sobre a atuação. E se eles seguissem aquilo com firmeza e com convicção, o programa deles já teria certa efetividade. Então, respondendo ao questionamento, sim, eu concordo plenamente com essa postura simplificadora do processo, porque, assim, um programa de integridade, como qualquer programa, como qualquer projeto, ele tem que passar por um processo de amadurecimento. Então, não adianta você começar um projeto de compliance com um cronograma gigantesco de coisas a fazer, né? Vou ter o compliance mais bonito do mundo, mas ele não vai ser efetivo, ele não vai ser aplicado. Ele não vai ter a função primordial dele, que, na minha opinião, o compliance é uma ferramenta de gestão de risco, de gestão de comportamento, de gestão do negócio em si. Ele abre o campo de visão do empresário, ele dá a oportunidade do empresário conhecer a empresa dele de uma forma como ele nunca conheceu, né? Ele traz segurança para o dia a dia do empresário. Ele nunca parou para pensar que se lá na ponta o contador dele subornar um fiscal da Receita, ele é objetivamente responsabilizado por isso. Ninguém está percebendo isso, por quê? Porque, infelizmente, no Brasil a gente ainda vive a realidade da ausência da fiscalização efetiva, principalmente nas questões de corrupção. Então, até que a gente chegue nesse nível de maturidade, não é a sanção que vai fazer o empresário pensar em compliance. Tanto que, né, na época da minha atuação na Conformity, o nosso produto na Conformity chamava-se Programa Ética e Desempenho. A gente não fazia implantação de compliance, a gente fazia implantação do Programa Ética e Desempenho. Porque eu demonstrava tecnicamente para os empresários, para os meus clientes, contratantes, que ele ia fazer um investimento em ética para ter um retorno em desempenho. Porque daí isso faz sentido na cabeça do empresário. Então, o que eu vejo de muito errado, se falando de compliance, essa história to comply, estar em conformidade com... Gente, estar em conformidade com algo é princípio da legalidade, está na nossa Constituição Federal. Estar em conformidade não é diferencial para ninguém, estar em conformidade é o mínimo. Compliance é muito mais do que estar em conformidade. Muito mais. Compliance é uma ciência fantástica, sensacional, né? Que quem se apaixona mesmo. Porque o profissional de compliance tem que ser um cara apaixonado. Tem que ser um cara absolutamente apaixonado. Porque ele é o cara que, quando senta na cadeira de compliance officer, não é o caso do meu escritório, porque a minha equipe gosta muito de mim, mas quando eu era compliance officer em grandes companhias, eu era o cara que sentava sozinho no refeitório. Porque a gente é incompreendido, a gente não é visto como segunda linha de defesa, como deveria ser.
né, aquele apoio consultivo, aquele apoio... Não, ainda tem a visão, o pessoal tem a visão do compliance como se fosse uma terceira linha de defesa. O cara que só quer encontrar problema, e não é assim. Não é assim. Né? Na minha carreira, os melhores resultados que eu consegui com os programas de integridade foi em parceria com os gestores de área, né? Com patrocínio da alta administração de forma coerente. Então, eu me sinto muito confortável na posição onde eu estou hoje, porque, de fato, eu tenho um programa de compliance dentro do escritório de advocacia absolutamente patrocinado pela gestão do escritório, a qual eu faço parte também, mas aí, né, separando os papéis, no comitê de ética e, quando necessário, eu faço, de fato, o papel do compliance officer dentro do escritório. Excelente. Na Código de Conduta, nós sempre reiteramos a importância dos programas de compliance, não só em escritórios de advocacia, mas principalmente nos escritórios de advocacia, como prestadores de serviço, né, terceirizados, porque além de estar em jogo a reputação da própria banca e dos sócios que fazem parte dela, no dia a dia da atividade, há uma responsabilidade para com a reputação de terceiros, que foi o que você mencionou ali, anteriormente, né? Mas o que a gente vê é que esses terceiros, os clientes, eles ainda não compreenderam que os terceiros que atuam representando a empresa, né, e aí seja os advogados, ou os contadores, ou até um despachante aduaneiro, eventualmente, eles colocam em risco a própria organização, porque eventualmente vai ter contato com um agente público, ou porque pode falar uma besteira ali na mídia, de repente. Como que a existência de um programa de compliance no escritório de advocacia pode ajudar no aperfeiçoamento dos controles internos do cliente? Você tem alguma experiência nesse sentido? Vamos lá. É bem interessante tratar desse tema do compliance no escritório de advocacia, porque se você for ver pela concepção do negócio escritório de advocacia, ele é um negócio que, por determinação da própria OAB, né, a OAB tem os critérios dela para a concepção de negócio, certo? Vamos lá, eu e você, eu advogado, você advogado, a gente vai montar uma sociedade de advogados junto. Tem que ter o meu nome e o teu nome lá na parede. Então, acho que o que os advogados precisam começar a pensar no que se refere a compliance é que o compliance é uma ferramenta de proteção da imagem não só do negócio dele, como do nome dele mesmo, que está lá na parede. Porque o escritório de advocacia não tem nome fantasia. Você não precisa buscar um contrato social para saber quem é o dono do escritório, você olha a placa. É diferente, é um negócio muito diferente. E eu acho que falta um pouco de sensibilidade para alguns gestores em escritórios de advocacia de entender que o programa de compliance pode proteger a imagem dele, porque a imagem do advogado está sempre associada à da banca dele. Né? Em relação à tratativa com os clientes, eu acho que melhora muito. Melhora muito pelo seguinte, vamos lá. Os critérios de confidencialidade, os critérios de transação de dados, os critérios de troca de informação com o cliente, até em relação à postura do teu advogado perante uma reunião com o cliente, ela vai ser diferenciada, né? O treinamento da nossa equipe de advogados é diferenciado. O meu advogado ele já é treinado não só para vender e implantar a compliance, mas como para ser compliant nas suas relações com o cliente. Então, o advogado é aquele profissional que está acostumado, por exemplo, a ouvir propostas escusas do cliente. Normal, faz parte da atividade do advogado. Né? Então, o compliance permite, por exemplo, que ele aprenda a dizer não para o cliente de forma técnica. E isso é muito legal. Eu acho que esse é o maior diferencial que um programa de compliance traz. Porque a partir do momento que você recebe algo que confronta o teu código de conduta, por exemplo, você pode usar o argumento para o cliente, né? Porque a relação cliente-contratado, ela é uma relação comercial e que precisa de trato. Mas você pode dizer não para o teu cliente dizendo, olha aqui, eu recebi a situação, eu encaminhei para o meu comitê de ética, nós deliberamos e chegamos à conclusão que o escritório não vai poder atuar dentro dessa tua demanda. Então, você cria um argumento técnico para dizer não e não dizer não simplesmente pelo não. Eu acho que essa, na minha opinião, é a maior vantagem de você ter um programa na relação com o cliente. Além disso, se você tem um programa, como eu falei, você tem regras de transacionamento de dados com o cliente mais seguras,
você tem, né, todos os NDAs assinados, né, a gente tem regra para emissão de NDA, a gente tem regra de confidencialidade com os advogados, todos os nossos advogados assinam o nosso código de conduta, a gente tem as políticas de consequência. Então, eu acho que também outro impacto muito grande que gera direto para os nossos clientes é a postura profissional e compliant da nossa equipe. Eu acho que isso, de fato, traz, que, assim, uma coisa que eu aprendi lá com o Turbay e que eu fui evoluindo durante toda a minha carreira é que compliance é algo que você vive. Você tem que viver compliance. Não dá para você dizer que você faz compliance e estacionar teu carro na frente do portão de alguém. Sabe? É essa questão. Compliance é algo que não é para inglês ver, não é para dizer que é bonito, que eu tenho um programa de compliance, é algo que você tem que viver. Então, eu acho que a grande diferença que o escritório, principalmente escritórios que oferecem produtos de compliance mais ainda, né? Mas os escritórios de forma geral, né? Eu acho que eles trazem uma segurança maior para o cliente, muito maior. Quando o cliente recebe o código de conduta, que ele pode ler o código de conduta do advogado, né, do escritório. Ah, mas o escritório, o advogado tem, né, tem as regras éticas trazidas pela OAB, que é a lei federal, que tem uma força maior do que qualquer código de conduta. Sim, e nada que está escrito no código de conduta do escritório pode sobrepor a lei. Entretanto, existem questões que são específicas da atuação de cada banca que são diferentes, né? Cada banca tem um tipo de atuação, um formato de atuação. Então, dentro daquele arcabouço de regras já trazido pela legislação federal, você aplicar melhores práticas, você trazer também melhores práticas. O Código de Conduta fala sobre melhores práticas, né? Você poder explicar para o teu colaborador de forma técnica o que é um conflito de interesse, né? Às vezes é muito difícil, a linha do conflito de interesse ela é muito tênue, ela é muito discutida, debatida. Então, eu acho que você só consegue ter efetividade num programa se você vive ele, se você discute ele muito, se você debate muito sobre ele. Então, eu acho que, assim, se eu for fechar a conta agora nessa resposta, eu diria que aquilo que mais agrega valor para o meu cliente, na verdade, é o fato da minha equipe inteira viver compliance o dia todo. Viver compliance desde a hora que acorda até a hora de dormir. Acho que isso é o que de fato impacta lá no final, até no produto, até na forma como entrega o produto, porque o consultor que entrega um produto que ele acredita, né, o advogado que entrega um produto que ele acredita, ele transpõe essa fé dele para o cliente e faz com que o cliente acredite ainda mais na entrega e faça isso começar de forma mais efetiva dentro da operação dele. Legal, cara, excelente. Você mencionou que está aí nessa posição de Compliance Officer do escritório há aproximadamente meio ano, né? Para quem atua em grandes corporações, como foi o seu caso, qual foi a maior diferença que você percebeu nessa mudança de ambiente e quais foram os principais desafios que você enfrentou como Compliance Officer do escritório até o momento? Olha, a maior diferença, com certeza, é o ambiente, né? É um ambiente menos hostil, porque a equipe é formada só por colegas com quem a gente interage o tempo inteiro, não tem aquele distanciamento, né? Quando no compliance da Britânia, por exemplo, eu tinha equipe em Manaus, eu tinha equipe em Joinville, eu tinha uma operação, né, e eu trabalhava no compliance de uma empresa que chegou a ter 7 mil pessoas durante o período que eu estava lá. Então, a forma como você é visto é diferente. Então, no escritório é uma estrutura menor, mais enxuta, então é, obviamente, um programa mais simples, mais tranquilo de levar, em alguns quesitos mais operacionais do dia a dia do programa de integridade. Agora, nas questões técnicas, por exemplo, de construção de políticas, de parametrização de relacionamento, essas coisas, ele é mais complexo, ele é mais técnico, porque ele demanda um pouco mais de técnica. Mas eu acho que a diferença grande é essa, é o tamanho do público e o propósito, e eu acho que o propósito, né, o propósito do programa de um escritório, eu acho que ele está bem direcionado à relação com o cliente. Né? Ele tem um foco em você aperfeiçoar mais a tua equipe e fazer uma tratativa mais eficaz com o teu cliente. Quando numa empresa gigante, tem muito mais variáveis, é muito mais complexo. O risco de um ato de corrupção é muito maior. Né? Um canal de denúncias que eu cheguei a receber, sei lá, 150 denúncias num mês,
Então, a operação é muito mais crítica, muito mais frívola, vamos dizer assim. Agora, o maior desafio, na verdade, eu acho que o maior desafio de entrar nesse mercado da advocacia, de novo, eu trabalhei em escritório de advocacia quando estagiário, lá no primeiro, segundo ano de direito. Voltei agora, depois de mais velho. Não era um mercado que eu me via atuando, mas é um mercado que hoje eu estou vendo com outros olhos, sabe? Porque eu acho que eu sinto que eu posso trazer um diferencial para esse mercado com a forma com que eu tenho disseminado as minhas ideias em relação a isso. Eu acho que o maior desafio desse mercado é você ensinar para os advogados, por exemplo, que compliance não é só jurídico. Isso já é um bom desafio, né? Que o compliance tem muito mais do que a questão legal, né? É muito mais do que a questão legal. A questão legal é uma brechinha, né, daquilo. E a gente ouve falar nesse mercado, por exemplo, de compliance tributário, de compliance trabalhista, que são coisas que, para mim, não fazem muito sentido, tá? Não fazem muito sentido, porque compliance é compliance. Compliance é compliance. Se eu vou analisar a conformidade do processo trabalhista da empresa, é uma análise de conformidade, não é compliance trabalhista. Compliance é uma matéria, certo? Compliance é uma matéria, e essa matéria ela tem várias disseminações. Então, eu não acho correto, por exemplo, vender compliance tributário, vender compliance trabalhista, porque não é compliance. Compliance é uma ciência comportamental. Se você parte desse pressuposto, você vê que compliance trabalhista não existe. Isso é algo que tem bastante discussão no mundo da advocacia, e eu faço questão de debater com quem for para trazer a opinião prática do negócio. Se eu faço um compliance tributário na empresa, na verdade eu estou fazendo uma análise de conformidade e correção de processo. Cadê o programa? Cadê o compliance? Acabou? Fiz uma vez e está resolvido o problema do meu tributário para sempre? Então, eu acho que esses conceitos são o maior desafio. É você trazer para o mundo, onde todo mundo tem um monte de certezas teóricas, um pouco da experiência prática do que de fato funciona e como funciona. Legal, você tocou num assunto que para mim também é bastante caro, essa questão de você colocar o compliance em caixinhas. Eu sempre fui muito contrário a isso, porque dá a entender que, uma empresa pode ser compliant do ponto de vista trabalhista ou do ponto de vista das normas laborais e não do ponto de vista tributário, o que nunca fez sentido para mim, exatamente como você explicou muito bem aí. Eu acho que é algo que não faz sentido para ninguém que já trabalhou com compliance. Faz sentido para quem quer criar um produto e trazer algo inovador que, na verdade, não é inovador e não é compliance. É isso. Agora, quem viveu compliance de verdade, né, que eu sei que você viveu, eu vivi, a gente vê, compliance não tem caixinha para compliance. O compliance é compliance. Ah, eu faço compliance anticorrupção. Ah, ok, então você só vai se adequar à lei anticorrupção. É isso. Esse, para mim, é o compliance para inglês ver. É isso mesmo. A lei anticorrupção. Ah, você quer adequar a lei anticorrupção do Rio de Janeiro, que você quer licitar no Rio de Janeiro? Compliance para inglês ver. Vamos lá. Doutor, a gente estava falando ali sobre procedimentos internos, e um dos procedimentos importantes, os processos importantes dentro de um escritório de advocacia, certamente é o conhecer o seu cliente, né? O famoso Know Your Client, né? E esse processo de due diligence já fez com que o escritório recusasse atender algum cliente ou adotasse algum tipo de controle adicional na dinâmica de relação entre as partes? Sim, vamos lá. Know Your Client é um processo extremamente importante para todo escritório de advocacia, todos deveriam fazer. Muitos fazem apenas o conflict check, né, para ver se existe algum conflito na atuação, mas eu entendo que precisa exacerbar um pouco a questão só do conflict check. Eu acho que você tem que fazer uma checagem mínima para saber para quem você está trabalhando. Tá? Isso é, na minha opinião, uma ferramenta de gestão de risco que toda empresa deveria utilizar, se possível, né? A gente está falando de relações altamente controláveis, né? Eu não fecho 50 contratos por dia no escritório, a gente, né? Todo escritório tem um fluxo de tratativa comercial que não é tão agressivo quanto uma Big Four, por exemplo. Mas mesmo uma Big Four, se você for olhar o processo de Big Four, ele tem a due diligence dos clientes, tem o conflict check mundial, etc. e tal. Então, assim, eu tenho bastante gente da minha equipe que é ex-Big Four, a gente tem a gente tenta, dentro da opinião de advogados,
buscar melhores práticas de mercado, tá? E várias inspirações dos nossos produtos, dos nossos resultados e da nossa técnica, da nossa metodologia de trabalho, a gente se inspirou em alguns procedimentos do Big Four. Então, sim, a gente faz uma due diligence prévia e, sim, cara, coincidentemente, há 2 semanas atrás, a gente declinou de uma contratação por conta da due diligence, porque a gente fez uma due diligence e a gente identificou uma série de questões extremamente complexas nesse cliente, e pior, além disso, a gente entendeu a postura do cliente como aquele cliente que, de fato, queria fazer o compliance para inglês ver. Graças a Deus, o escritório já tem uma condição muito boa de mercado, a gente já tem uma visualização de mercado boa, e a gente, graças a Deus, tem bastante oportunidade de atuação, então a gente pode se dar o luxo de escolher um pouco melhor os nossos clientes. Então, uma das premissas que a gente tem lá no escritório, que a gente discute no comitê de gestão, no conselho de gestão, muito nós vamos ser quem nós falamos de fato que nós somos. Aquilo que a gente fala para os clientes é aquilo que a gente tem que ser. Então, nós não aceitamos clientes que, de fato, a gente sinta que quer fazer o programa apenas por fazer o programa, por um atendimento que não seja o propósito de fato, ter um programa de integridade efetivo. Tá? Essa é uma realidade que, graças a Deus, por conta da nossa atuação, a gente conseguiu chegar nisso. A gente sabe que não é a maior realidade de todos os escritórios e de todas as consultorias, que às vezes precisam dos contratos para sobreviver, e vão fazer o melhor possível para entregar um bom programa, mas quando chega lá no cliente, tem aquela variável cliente que acaba levando por terra toda essa iniciativa. Então, sim, a gente faz essa validação, e além disso, a primeira fase do nosso processo de implantação é uma análise de maturidade. E essa análise de maturidade, ela é feita com todo o corpo da empresa, todos os funcionários da empresa, e com a alta administração. E a própria avaliação do item de tona de top na análise de maturidade vai fazer com que a gente conduza o projeto de uma forma a trazer o cliente para a realidade do programa de integridade, e não só porque ele achou bonito ter compliance na empresa dele e resolveu colocar. Para a gente finalizar, aí você mencionou que agora o Comitê de Gestão de Crise está bastante atuante no escritório, né? Como que a atual conjuntura do distanciamento social afetou os seus processos internos de compliance, e como que você enxerga o futuro desse programa? Olha, Fernando, a gente foi muito proativo e rápido nessa questão do isolamento social, sabe, nas tratativas. E como a gente já tinha um plano de gerenciamento de crise e risco, isso é algo que vai ficar de aprendizado para todo empresário no Brasil hoje, principalmente em relação a essa questão de home office, todo mundo teve que se reinventar de uma hora para outra. Como a gente já tinha um plano de gestão de crise e risco, a gente conseguiu se organizar rápido, né, para colocar toda a equipe trabalhando em casa. Então, a gente conseguiu trazer efetividade para essa ação. Em relação ao programa de integridade, ele permanece efetivo, porque a gente continua fazendo as reuniões, a gente continua debatendo as questões, a gente tem reunião semanal do Comitê de Gestão de Crise, para ver quando volta, como vai ser a retomada, se precisa fazer a retomada. Então, tem algumas coisas que eu acho que, de fato, vão mudar. E os programas de integridade vão precisar ser revistos, com certeza, todos. Não só os programas de integridade, mas podem descrever. Quem já fez diagnóstico de LGPD vai precisar revisitar, porque ninguém esperava nos diagnósticos anteriores que ia ter uma efetividade tão grande de home office, que todo mundo ia estar trabalhando em casa, né? Então, essa realidade vai mudar, e eu quero acompanhar isso muito de perto. Acho que você também vai estar acompanhando com certeza, mas eu quero acompanhar isso muito de perto, porque a gente vai precisar rediscutir o compliance nesse novo cenário, nessa nova realidade. É verdade. Uma das coisas que eu tenho passado para os clientes é reiterar a importância dos canais de denúncia nesse momento, porque eu vejo que tem muitos discursos apaixonados assim que falam que as pessoas vão sair muito melhores do que entraram nessa nova era que a gente vai vivenciar. Só que ela vai trazer, essa crise vai acabar trazendo alguns problemas, né, do ponto de vista de que pessoas vão perder o emprego, a situação econômica de algumas pessoas vai ser bastante afetada, e isso vai criar
aquela justificativa para o cara agir em desconformidade com a lei, cometer ilícitos, cometer fraudes, né? Infelizmente, pelo menos é a visão que eu tenho, isso vai acabar acontecendo, deve estar acontecendo, inclusive em algumas organizações. A gente atende hospitais e os compliance officers têm dito que dentro dos hospitais o pessoal tá desviando produto, está desviando máscara para levar para casa, para levar para concorrente. Então é um negócio complicado, né? É importante você reiterar a importância dos seus mecanismos de compliance nesse momento e estar preparado para o que vem. Infelizmente, também, eu não sei até que ponto que o empresário médio vai se conscientizar da importância de ter um comitê de crise, um comitê de risco, revisar suas matrizes de risco com maior periodicidade. Eu espero, sinceramente, que aconteça, e acho que nas organizações com uma estrutura de governança maior, isso vai ser mais fácil de você ver. Mas em várias outras eu ainda acho que a porrada ainda não vai ser suficiente, sabe? Mas eu queria agradecer aí o nosso bate-papo, cara, eu acho que foi sensacional, você trouxe aí a tua experiência prática mesmo, que é o que a gente estava falando também no começo, sair dessa questão teórica e vivenciar o compliance como algo, um sistema de gestão, um sistema de mudança de comportamento das pessoas. Então, para nós foi um prazer tê-lo aqui no nosso projeto, e deixo aí um espaço para você deixar um recado final. Bom, primeiro eu queria dizer que foi um grande prazer, cara. Você é um profissional que eu admiro muito, sabe? A tua postura, a tua conduta. Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de discutir questões técnicas, né? Você foi meu aluno lá no Decipher, um aluno brilhante, né? O relacionamento com a tua sócia, com a Cínzia. Assim, eu admiro muito o profissionalismo de vocês, a parceria, né? A forma empática com que vocês tratam todo mundo. Isso para mim, é um grande diferencial e, assim, vocês podem esperar sempre essa recíproca, tanto de mim quanto do nosso escritório, tá? Eu queria deixar essa mensagem aqui para você. Parabenizar pelo projeto, a forma como você está conduzindo. Eu tive a oportunidade de assistir já o vídeo do professor Turbay, achei sensacional. Acho que é um projeto que vocês vão conseguir agregar muito valor para os profissionais de compliance. Botar gente que sabe de compliance na prática para falar. Né? Botar gente que viveu compliance na prática, no sangue, para falar. Isso é um grande diferencial nesse projeto que vocês estão apresentando aí para o mercado, que eu acho que vai ser um sucesso. Tá? Então, eu queria deixar um grande abraço para você, um grande abraço para a Cínzia, dizer um grande abraço para todos que estão assistindo a gente aqui também, agradecer quem disponibilizou para me ouvir, para ouvir o Fernando, que eu acho que é um dos grandes profissionais aí de compliance que Curitiba trouxe para o mercado. Porque Curitiba é um grande celeiro de profissionais de compliance para o Brasil inteiro. Na minha opinião, os melhores do Brasil estão aqui, pode ter certeza absoluta. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. A gente está sempre aberto a qualquer oportunidade, qualquer iniciativa que venha de vocês, tá ok? Valeu, brigadão, cara, e até a próxima aí. Valeu, Fernando, obrigado.